Já sabemos que o grid da Fórmula 1 para 2026 já foi definido, com a saída do Tsunoda e a entrada do Lindblad. Porém, com um ano novo, um regulamento novo, o que a gente pode esperar para as 11 equipes de 2026? A Cadillac é um caso bem específico, porque é o primeiro ano dela como equipe na Fórmula 1 e não tem uma base pronta, então ela chega como uma equipe nova totalmente do zero. Então, não tem muito o que esperar deles, o carro deles provavelmente vai estar horrível, porque é equipe nova, não tem experiência, não tem uma base consolidada, e mesmo que tenha pilotos muito bons e que já tem muita experiência, como Bottas, como Pérez, meio que eles não salvam muito. O Bottas já passou por uma situação específica lá com aquela Sauber em 2024. Porém, vai ser uma situação até pior, provavelmente. Eles vão brigar toda hora pro P22, P21. Eles se passar umas 5 vezes pro Q2, juntando os dois já é muito. Porque não tem. O carro vai ser horrível. Não é dizendo que o Bottas e o Pérez são maus pilotos, eles são ótimos pilotos. O Bottas tem um recorde de mais que 3 consecutivos. O Pérez dizer que bateu o Verstappen nos simuladores, mas não tem muito o que fazer. Eles não. Se pontuar, já vai ser muita coisa. Se eles pontuarem, pô, provavelmente vai ser um GP de Silverstone, numa chuva, num GP do Brasil, num GP todo caótico. Porque vai ser muito difícil pontuar com um carro desse. E a Alpine, que tem boas expectativas, tem bons planos para 2026, que é surpreendente, porque o 2025 deles foi terrível. Foi, pô, o pior ano da equipe da história. Simplesmente última, com mais de 40 pontos para o nono colocado. Só que eles têm planos. Eles vêm com um motor novo. O motor antes da Renault era o pior do grid disparado, não tinha potência direito. Era horrível. Só que agora com o motor Mercedes, que parece que, de acordo com os boatos, estão prometendo ser o melhor motor para esse regulamento. Além que eles sacrificaram o ano passado fora. Claro, pegou décimos construtores, é óbvio, mas isso é um indício bom. Eles sacrificaram muito ano passado justamente prometendo para esse ano. E algumas falas do Gasly já disseram que nos próximos anos eles podem brigar por pódios e até títulos. Então a gente tem que ficar de olho nessa Alpine, que vem com um Gasly que é um ótimo piloto. Ele pode ter dado meio errado na Red Bull e tal. Só que ele é um ótimo piloto, cara. Ele, principalmente na Alpine de 2024, mais ou menos no finalzinho, que foi quando o carro melhorou, a gente pode ver como ele era bom, não só do pódio no Brasil, mas pegava P3 em Las Vegas na qualificação. Pegava P5, eu acho, se não me engano, no Qatar. Então o Gasly é um ótimo piloto. É só você dar um carro bom para ele. Então, se a Alpine continuar com esse projeto que tem, o Gasly tem tudo para fazer bons pontos e brigar na parte de cima do campeonato. E o Colapinto, ele também vem bem. Porque mesmo não tendo pontuado e tal, ele teve muita dificuldade no início com o carro. Claro, ele sempre foi acostumado com aquele Williams, que ele sempre foi das categorias de base da Williams. Correu na Fórmula 1 Williams. E quando ele chegou na Alpine, ele chegou num momento totalmente conturbado, tomava um pau do Gasly. Só que nas últimas corridas, ele foi melhorando. Ele foi no Gasly, ele foi se igualando ao Gasly. Tinha vezes que ele se classificava bem à frente do Gasly. Então, claro, não pontuou porque aquela Alpine é uma droga. Mas enfim. Aí a gente vê que o Alpine também vem com expectativas. Não vem com tanta pressão como antes. Porque antes que ele não, ele vinha com uma pressãozinha. Só que agora com um contrato renovado, regulamento novo, ele já vem com esse peso nos ombros. Sem esse peso, no caso, né? E aí a gente pode ver a Alpine promete bastante. Audi, do nosso querido Gabriel Bortoleto. Justamente com a camisa dele aqui. E é bastante expectativa, porque diferente da Cadillac, que vem totalmente nova, a Audi vem com uma base já da própria Sauber. E a Sauber vem melhorando muito desses anos. Nesses anos não, no último ano, né? Que depois de uma atualização de chassi no GP de Barcelona, lá na Espanha, teve um desempenho muito melhor. Antes eles sempre estavam lá no Q1, nem passavam por Q2 direito, mas eles começaram a brigar regularmente por pontos. E isso é bom. E o Gabriel Bortoleto, ele vem com um desenvolvimento muito melhor. Ele, claro, ele não começou tão ruim assim por causa do carro. Mas ele depois foi melhorando, claro. A diferença é muito grande pro Huckenberg pontos. Mas foi porque o Huckenberg teve muitos achados também. Ele muitas vezes largava atrás do Bortoleto e acabava muito por causa da sua experiência mesmo, acabando na frente. Ou porque a Sauber estragava a própria estratégia do Bortoleto.
Mas, claro, também estragava alguns momentos do Huckenberg. Tipo, temos que ser justos. E o Huckenberg é um ótimo piloto de classificação. Ele só tinha perdido até então duas vezes classificação, que foi no seu ano de estreia pro Barrichello e uma vez pro Daniel Ricciardo. Agora são três, porque o Bortoleto, se você não contar o GP do Brasil, ele venceu 12-11, se eu não me engano. Claro, muito disputado, mas o Huckenberg é um piloto muito rápido. O Huckenberg é um piloto muito bom, que chega com bastante moral. Principalmente por causa do pod e tal. Bastante, mesmo tendo um finalzinho meio conturbado, fez ótimos pontos, pegou acho que foi P12 no campeonato, que tá ótimo. Então ele chegou bastante moral. Bortoleto também chegou com muita moral, porque fez um ótimo ano como novato. Você pode dizer, mas não foi um dos piores novatos. Mas foi porque todos os novatos desse ano foram muito bons. Quanto Berma, quanto o Radiar, quanto o Antonelli, foram ótimos. E o Bortoleto também foi muito bom. Claro, do seu devido lugar. E a gente pode botar expectativas, porque a Audi também vem prometendo um bom carro. E eu acredito que eles vão brigar por um P6, por um P7, brigar mais regularmente ainda por pontos. A Haas, ela vem com um patrocínio novo, não um patrocínio novo, né, mas um patrocínio maior ainda da Toyota, que vem recebendo cada vez mais dinheiro, vem com os planos bons, só que não vem com toda expectativa comparada às outras. Vem com bem expectativa que a Aston Martin, que a Alpine, que a Audi, que a Williams. E dessa equipe de meio de pelotão, ela, querendo ou não, é uma das piores, vamos dizer assim. Piores que eu digo com menos expectativas. Porque o carro, não acho que o carro vai ser ruim. Porém, eu acho que vai ser um carro muito parecido com o da temporada passada mesmo. Que era um carro que vinha conseguindo brigar por pontos às vezes. Só que era um carro muito 80. Você via, por exemplo, em algumas corridas, estava 19º e 20º era o Berman e o Ocon. Em outras estava lá o Berman P5 na qualificação. Enfim, então eu acho que vai ser um carro muito parecido. Só que os seus pilotos, eu acho que são ótimos pilotos, quanto o Ocon quanto o Berman, só que tem que ter um ressalto ao Ocon. Porque ele teve um início de temporada muito bom. Ele chegou a pegar até P5 na China, claro, com a desqualificação das Ferraris, mas que ele não é nem um P5. Só que ele teve um final de temporada muito ruim, apanhou muito pro Berman, muito, muito mesmo. Eu acho que ele vai ter que melhorar, vai ter que se provar mais ainda. E se ele continuar nesse ritmo, eu acho que a Haas poderia até trocar de piloto ou conseguir o nosso querido Rafael Câmara. E sobre o Berman, eu acho que ele foi um ótimo estreante. Ele teve um início muito conturbado, muito. Como é que eu posso dizer? Muito inconsistente, né? Ele se qualificava muito bem, muitas vezes à frente do Ocon, só que ele não tinha ritmo de corrida muitas vezes. Ele normalmente não pontuava, teve um iniciozinho, tipo, nas primeiras corridas mesmo, como o China, ele pontuava. Só que, principalmente no meio, ele teve um meio muito conturbado, ele não ia bem, as corridas, principalmente ele não tinha ritmo de corrida, não se qualificava bem. Só que ele teve um final ótimo, não só pelo GP do México, mas por tudo. Ele teve um GP do México ótimo, um GP do Texas, um GP do Brasil ótimo, que ele vinha quanto ritmo de qualificação muito forte mesmo, dando um pau no Ocon, quanto ritmo de corrida até melhor do que o Ocon, que era uma coisa que era muito criticada nele, e agora foi muito melhorada. Eu acho que ele aprendeu isso. E ele agora o Ocon que tá meio que nessa corda que tem que se provar. Porque o Berman vai vir muito bem, aí a gente vai ver se ele vai conseguir ter essa mesma adaptação para o regulamento de 2026. Eu acredito que vai ter, eu acredito que ele vai disputar bem em cima, porque eu já não acho que o Ocon. Justamente com um dos melhores planos, se não o melhor plano para essa equipe de meio de pelotão. Porque ela vem simplesmente com o Adrian Newey, que fez carros de muitos campeões, ou mais recente o Verstappen. E também vem com o novo motor Honda, que promete bastante. A Aston Martin já vem prometendo bastante há um bom tempo. E pelo que ela promete com o novo regulamento, precisamos para 2026, 2027, promete ter um carro melhor do que aquele início de 2023, que o Alonso pegava pódio, pegava P3, pegava P2, Zandvoort, Force Bahrein. Enfim, e aí a Aston Martin promete mais do que isso, seus pilotos. E aí a gente vai ver um teste real pro Alonso, porque, querendo ou não, a gente tem essa perspectiva que o Alonso é um ótimo piloto até hoje. Só que, querendo ou não, a comparação que a gente tem é com o Stroll. Que o Stroll não é um mau piloto. Ele, pô, nas categorias de base, ele vinha bem, ele vencia pilotos como o Russell e tal. Porém, ele não quer. Ele, na época, exemplo da famosa Mercedes Rosa, ele corria muito bem, ele pegava pole, pegou pole na Turquia. Ele venceu o Pérez muitas vezes. Só que ele não quer mais. Ele simplesmente desiste, ele não tem mais vontade.
Ele não quer. Simplesmente, aí a gente não tem com quem comparar o Alonso. Então, se ele tiver um carro competitivo para esse novo regulamento, a gente realmente vai ter um nível de comparação bom para ver como é que ele tá em relação aos outros pilotos. Se ele ainda é bom ou se o carro era bom e ele já não tá tão bom assim. A gente vai ter um nível de comparação, claro. Isso tudo se a Aston Martin tiver mesmo esse carro que ela tá prometendo tanto. A Racing Bull, sinceramente, eu não vejo expectativa pra temporada deles. Porque, sinceramente, teve um P6 no Construtores na temporada passada que foi ótimo pra equipe, foi simplesmente fenomenal. Mas isso foi muito por causa do Radiar, claro. O Loss também fez ótimos. Teve P6 em. Não, P5 no Azerbaijão. Muitas vezes teve classificação que ele ficou à frente do Verstappen. Só que não tem muito mais que a Racing Bull fazer. Tipo, perspectiva pra esse ano é zero. Porque a Red Bull sempre foi um auxílio para a Red Bull, tanto para pilotos quanto para peças, vamos dizer assim, que testava algumas peças, usava a equipe justamente para ser um teste da Red Bull. Então, ela provavelmente vai ficar que nem os anos anteriores, como 2024, que ficou em nono. Eu acredito que se for para dar um chute, um palpite, colocar eles em décimo, só à frente da Cadillac. E não é falando que o Lawson e o Limplet são maus pilotos. Eles são bons, claro. O Lawson tem suas limitações. O Lawson, por exemplo, ele tem muita dificuldade em alcançar o radiar. Pelo menos no início. No início ele nem pontuava direito. Só que ele foi se encontrando. Porque eu acho que quando ele. Eu acho não, né? Quando ele saiu da Red Bull, ele não teve um abalo mental nele. Ele, pô, pegando P17, P18, P19 numa Red Bull e o Verstappen brigando por vitória. Então, querendo ou não, isso abala ele. E as primeiras coisas dele pela Reese Bulls foram horríveis. Não horríveis, mas não foram ruins. Só que depois ele foi recuperando. Claro, ele não teve o nível do Radiar. Só que ele vem de boas corridas. Só que eu tenho uma teoria minha que ele vai ser o novo Tsunoda. Que vai ficar muito tempo na Racing Bulls. Porque ele vai ter um bom desempenho, só que aí vai chegar um piloto jovem novo. E aí vai subir. Ou alguém vai se firmar na Red Bull, que pode ser o caso do Radiar. E aí ele não vai subir. Eu acredito que seja assim com o Lawson. Já pro outro lado, a gente vê uma promessa da Red Bull, o único novato da temporada, que é o Lindblad. Eu acho que a Red Bull tá não apostando bem, porque ele vem com muita expectativa da Red Bull, vem investindo muito no é o quarto piloto mais novo da história da Fórmula 1, só atrás do Verstappen, do Antonelli e do Stroll. E ele pode não ter números tão bons assim nas categorias de base, porém, ele é um bom piloto, acredite, ele é um ótimo piloto. Então, eu não sei se ele vai ter, não tem como saber se ele vai ter uma adaptação boa para esse carro de Fórmula 1, quanto alguns pilotos teve, como Radiar. Porém, eu acredito que vai bem. Acredito que ele vai esperar o Lawson, inclusive. Eu acredito que ele não vai pontuar tanto por causa do carro da Racing Bulls. Mas eu acredito que ele vai superar o Lawson e pegar mais ou menos o P16, P17 nos pilotos. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Deu um trabalhozinho pra fazer, teve um roteirozinho aqui por trás e tal. E esse é o primeiro canal. Eu espero que vocês gostem realmente, porque é um negócio que eu tô nas férias e eu queria realmente fazer um negóciozinho que eu tenho aqui. Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Espero que vocês deixem um like. Compartilhem se vocês realmente gostaram. Se tiver alguma informação errada, alguma coisa pra me corrigir, alguma coisa que vocês acham que possam melhorar, vocês podem comentar aí e tal. Eu agradeço muito. Muito obrigado.